Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a este culto de adoração ao nosso Deus. Uma data muito especial. Estamos aqui nesta noite para celebrarmos os 90 anos da irmã Joana. E o que é celebrar 90 anos? É reconhecer as bênçãos que Deus tem derramado ao longo da caminhada, sua fidelidade, seu cuidado e o propósito que Ele continua realizando. Que nessa noite nós estejamos com os nossos corações gratos, juntamente com a irmã Joana, por toda essa trajetória de vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. E nós vamos começar orando, agradecendo ao nosso Deus. E a irmã Eufrosina vai estar fazendo esta oração. Oremos. Bom é louvar a Ti, ó Senhor, cantar louvores a Ti, para que possamos toda manhã exaltar a Tua benignidade e à noite a Tua fidelidade. Ó Senhor, muito obrigada por esse momento tão especial que estamos vivenciando. Queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela vida da irmã Joana, essa serva Tua, batalhadora, temente, que tem prestado, Senhor Deus, um culto a Ti, todos os dias e toda a sua vida. Nos lembramos, ó Deus, de quando ela se converteu, já começou momentos de oração, que ela se reunia com a irmã, e aí orava pela igreja, orava por todos, e orava pela sustentabilidade das famílias. Ó Pai eterno, muito obrigada, porque Tu tens sido fiel com a Tua serva. Ela tem, ó Deus, honrado o propósito que ela tem colocado no coração, de propagar a Tua palavra através da oração. Quantas pessoas, ó Deus, têm ouvido e têm atendido, têm convertido, têm se reconciliado contigo. Nós Te louvamos, ó Deus, pela família da irmã Joana. Quantas alegrias ela tem recebido. Na verdade, foram grandes lutas, muitas lutas, mas a vitória veio e a vitória vem. Ó Deus, muito obrigada, que a Tua serva tem sido fiel a Ti, tem colocado a sua vida e a vida de todos nós no Teu altar. Ó Senhor, muito obrigada. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer neste momento um pouquinho da história da irmã Joana através de um vídeo. Meu nome é Joana Maia Camarista. Hoje eu completo 90 anos de vida. A olhar para trás, vejo uma longa caminhada, repleto de desafios, alegrias e encontros, despedida e de muitas bênçãos. Nascida a 12 de junho de 1936, no município de Piauí, Bom Jesus do Gungueiro. Nasci em uma família numerosa de 17 irmãos e fomos criados com muito rigor, com muita disciplina e valores que carrego comigo até hoje. Morávamos na roça e trabalhávamos junto com nosso pai para o sustento da família. Era o início da construção de Brasília. E minha irmã veio para Brasília, como todos os estados do Brasil, levantavam caravanas para vir para Brasília, procurar meio de vida, de melhorar a situação. E a minha irmã veio. Depois, passado um certo tempo que ela já estava aqui, nossa mãe adoeceu.
e ela ficou sabendo e escreveu para meu pai que mandasse ela para ver se fazer o tratamento em Brasília. E assim, meu pai mandou eu, meu irmão mais Egídio, para trazer mamãe. Nós viemos aqui e ficamos aqui um tempo para... Eu cheguei e deixei mamãe aqui com a minha irmã e meu irmão e voltei. E porque ele tinha ficado muito encarregado de muito trabalho, eu digo, eu vou voltar, deixar meu pai só. E quando cheguei lá, ele não gostou, porque eu fui, me voltou no outro dia. Aí eu disse, pai, então eu vou, mas eu vou levar minhas coisas, porque quem sabe lá eu vou ganhar um trocadinho também para não ficar parada. Aí peguei a minha máquina de costura, minhas coisas e vim embora. Fiquei, mamãe demorou uns 6 ou 7 meses, ela ficou boa, aí ela voltou, foi pro Piauí e eu fiquei. Aí nessa ficada que eu fui conhecer o amargo da vida, porque era muito complicado, muito difícil. Aí eu saí dessa casa que ela tinha deixado, nessa casa onde ela tinha ficado. Aí fui morar num outro barraco mais distante, em outra rua. Aí foi eu e meu irmão e uma moça que morava comigo. E um cômodo só. Era muito pequeno, muito agoniado, que a gente fala o nordestino. Era um sofrimento. Mas era todo mundo, tinha aquele mesmo, ninguém ria do outro não, porque era todo mundo dentro dos barracos, sem parede, via dentro e via fora. E fiquei lá esse tempo, aí conheci um colega e eu estava procurando, eu disse, eu vou procurar um barraco, porque aqui não dá para a gente ficar não. Aí ele falou assim, dona Joana, meu pai é encarregado do barraco ali do Espanhol, minha irmã mora lá. E ela vai embora para São Paulo, porque o marido dela vai tá lá em São Paulo e voltar empregado e não vai voltar mais para Brasília, ela vai ter que ir. Aí ele disse, amanhã eu falo com meu pai. Ele falou, disse, amanhã eu trago. Ele disse assim, então a senhora vai lá pegar a chave. Aí eu fui, peguei a chave do barraco, fui embora e mudei para esse barraco. E depois passou umas 2 ou 3 semanas, nós não sabíamos quem era o dono do barraco. Aí, de repente, apareceu aquele senhor que era o dono do barraco. E quando chegou, achou pessoas morando no barraco. Aí ele disse que o rapaz me falou, o dia que o rapaz pediu o barraco, você pode entregar, porque naquela época o povo tomava os barracos, né? Aí o dono chegou e falou comigo e tal. Eu falei, moço, o senhor pode ficar tranquilo, na hora que você precisar do seu barraco, você pode falar, a gente entrega na hora, né? Aí ficou e ele foi embora, né? Passou mais um dia, dali a pouco o moço apareceu de novo. Aí eu digo, o negócio tá ruim, esse homem vai pegar esse barraco e nós vamos ficar na rua de novo. Mas eu sei que a coisa foi assim, foi andando. 8 meses que nós conhecemos, a gente já estava casado, o dono do barraco. Aí a gente começou a trabalhar. Foi nessa época que eu comecei com o corte de costura. Começamos e conheci a dona Raimunda e foi uma bênção na minha vida essa mulher. Me ajudou muito. Aí foi onde eu comecei a trabalhar e ganhar mais um dinheirinho. Quando o meu filho nasceu é que a coisa ficou apertada, porque para cuidar das crianças e costurar não dava. Eu fiz o curso de cabeleireiro quando eu estava grávida da minha filha. Aí comecei a trabalhar, trabalhei por 30 anos e aposentei. Na mesma semana voltei para estudar e quando eu terminei a faculdade, eu estava com 69 anos. Aí foi a época que eu fui ajudar na igreja, porque era o meu sonho fazer a faculdade e ajudar aquelas pessoas que estavam na igreja que não sabiam ler, nem escrever, nem fazer o nome. Ainda fiquei lá na faculdade, a gente tem uma turma de irmãs e elas me ajudaram. Inclusive até a Érica também ajudou bastante lá nessa época, né? Foi muito bom. Aí meu marido adoeceu e eu tive que deixar a aula e tive que mudar para cá, para Taguatinga, para perto da minha filha, poder cuidar dele, porque lá no nosso apartamento não tinha elevador. Então ficava muito complicado para descer com ele doente. Aí eu vim morar aqui em Taguatinga, vim por ficar por uns dias e até hoje estou aqui.
nessa época de 1962 a 63, eu conheci o Evangelho. Mas aí fiquei um tempo, aí eu casei, meu marido era muito católico, eu fiquei conhecendo, foi aí onde eu conheci a palavra de Deus. Foi onde marcou a minha vida com esses versículos que eu tenho. Aí onde foi João 8:12, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E João 11:25, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João 14:6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso marcou minha vida. Tinha um irmão por nome José Benedito que me ensinou a ler a palavra de Deus, e esse irmão falava do amor de Deus constante na minha vida. E aí um dia a minha irmã, mãe do Gessé, me convidou para ir para a igreja e eu fui. E nessa noite que eu fui, quando o pastor fez o apelo, eu fui a primeira que fui na frente com o meu filho, ele tinha 8 meses. E ali eu aceitei Jesus e fiquei 8 meses, eu acho, para me batizar. E sou membro da primeira igreja batista por 66 anos, ali onde eu fui recebida com carinho, com amor, com gratidão. E fiz de tudo, eu passei com esse tempo, fundei um grupo de oração, fiquei por 30 anos na liderança do grupo de oração. Esse grupo ainda continua, está com 46 anos, a direção de outras irmãs, mas eu também fazendo parte. Fundei mais 6 grupos de oração no WhatsApp e continuo membro da primeira igreja batista de Sobradinho, e ali recebi todo o carinho que é uma família, que eu tinha uma família numerosa e Deus me deu uma muito maior, que é para a eternidade. E ali a história, até hoje, o pouco do que eu guardei, eu expresso a minha gratidão até esse momento, porque a história continue, e agradeço a Deus por todos os amigos que eu formei durante esse tempo, no meu trabalho, na igreja, meus irmãos. Tenho uma participação ativa com os irmãos, com os jovens, com os adultos, com os idosos, e faço parte do corpo diaconal. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, como diz Samuel 7:12. Essa é a minha história. Se há algo que desejo deixar para meus filhos, netos e bisnetas, para todos que amo, é que nunca percam a fé. Valorizem a família, pratiquem o bem, sejam gratos pelas pequenas e grandes bênçãos da vida. Vamos nos colocar em pé. E neste momento nós estaremos fazendo uma leitura bíblica responsiva, dinâmica. Homens, mulheres e toda a igreja. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Juntos, vamos glorificar a este Deus, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra.
nesta noite.
Amém. Podeis assentar e nós vamos continuar louvando ao Senhor agora com o nosso coro da igreja.
Vamos continuar adorando a este Deus, lendo mais uma vez a sua palavra, nos colocamos em pé. Louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E nós vamos continuar louvando a este Deus maravilhoso, porque Ele é grande e é poderoso. E com toda essa alegria e com toda essa convicção, cantemos: quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Podeis assentar e o irmão Gessé estará dando continuidade a este louvor. Boa noite. Boa noite. Que bom encontrar os irmãos aqui, vários primos que estão aqui. Eu vejo milhares de primos aqui, tios aqui presentes. E a Tiinha, a gente chama ela de Tiinha, eu a chamo de Tiinha, né? Tia Joana, então Tiinha. Quando eu era pequeno não sabia falar Joana, então minha mãe me ensinou a chamar de Tiinha, então é Tiinha. E todos nós sabemos o quanto a Tiinha é especialista e dedicada à oração. E eu sempre tenho dito que eu sempre fui cercado por mulheres que oraram, intercederam sempre por mim. Minha mãe, aí Tiinha, tia Nena, que está ali. Levanta, por favor, tia Nena. Tia Irene, tia Nena. Muito obrigado. Tia Avelina. E, é claro, Luzia, 24 horas orando por mim, né? Então, eu louvo a Deus por essas mulheres valorosas, mulheres fortes, que até hoje intercedem por mim, é claro, com exceção da minha mãe. Esse hino, Deus tem um plano em cada criatura. Então, Deus tem um plano na vida da Tiinha, na vida de cada um de nós. E eu convido a você também, pode projetar ali, Ricardo, também, por favor, porque a minha voz está hoje, né? Então, o irmão me ajude a cantar também essa música. Cantemos. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o seu leito, e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar,
onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristeza, tenho fé que Deus me guiará. Todos, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Agora chegou um momento muito especial de ouvirmos o que Deus tem a nos falar nesta noite. E quem vai trazer esse recado do Senhor é o nosso irmão Nato, filho da irmã Joana. Seja bem-vindo, Nato, que Deus te abençoe e te use poderosamente, viu, nesta noite. Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui tremendo como na primeira vez que eu tive a oportunidade de falar aqui à igreja, que foi nos idos de 1984. Na época era o pastor Bonifácio. E a tremedeira é a mesma. E para me ajudar a descontrair, eu vou pedir para os netos sentarem aqui, porque a sua avó quer ver vocês. Os netos que estão longe, tipo Dani, Daniel, que está vendo o jogo no celular, pode vir para cá. Sofia, Marina, sua avó quer ver vocês aqui. Como diz, não passarei vergonha sozinha, vamos vir todo mundo. E aí os irmãos também vão conhecendo os netos. E eu falei que não era para assistir o jogo, que não ia dar bom, né? Muito bom nós estarmos novamente aqui, nesta casa, onde Deus nos trouxe aqui para juntos passarmos uns 40 anos que eu estive aqui com os irmãos, mais ou menos. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu aprendi muito. Foi aqui no templo antigo que eu joguei muita bola, quebrei várias janelas aqui do templo. Mas Deus sempre nos perdoou, porque era sempre por uma boa causa. E é muito bom rever os irmãos, reverem os amigos, pessoas que há muito tempo nós não tínhamos o prazer de reencontrar, e ter essa oportunidade nessa noite realmente é somente pela bondade, pela graça de Deus. E eu quero trazer para os irmãos um texto que vai servir de base para a nossa reflexão dessa noite. É um texto que está em Lamentações 3, de 21 a 24. Será projetado ou não? Então vamos. A minha tradução é a nova tradução, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor.
Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que você está trazendo na sua memória? É algo que está te trazendo esperança? Quando nós olhamos para o passado, nós podemos olhar para o passado fazendo e trazendo ao presente. Ao olhar para o passado, você pode trazer os seus momentos de dores, os seus momentos de sofrimento, os seus momentos de tristeza, e geralmente chamam isso de trauma. Você pode lembrar do seu passado e fazer e relembrar o seu passado, e trazer do seu passado os momentos bons que vocês viveram, os momentos bons que nós vivemos aqui, os momentos que foram agradáveis que passamos, os momentos que foram agradáveis na sua vida e que você relembra e você dá o nome disso de saudade. Mas quando nós lemos esse texto, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero pensar no meu passado, nem como a tristeza, nem como saudade. Eu quero trazer à minha memória, no dia de hoje, no momento atual, o que eu quero trazer é a confirmação que Deus estava se revelando através de todas as suas obras, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, por tudo que nós passamos, Ele estava revelando o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça sobre a vida de cada um que está aqui presente nesta noite. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No dia 12/6/1936, numa galáxia muito distante, lá no interior do Piauí, longe, nasceu uma jovem chamada Joana Maia de Carvalho. Desse lugar, dessa galáxia muito distante, do interior do Piauí, ela veio parar em Brasília. Em 1963, ela encontrou com um espanhol chamado Constantino Pérez Camarista. E, como vocês ficaram sabendo, ela deu o golpe do barraco. Que, com o passar do tempo, se tornou o golpe do baú, né? Ela se casou em 1963. E diz a história que a minha mãe era muito, muito católica. E que ela precisou casar mais de uma vez com o mesmo espanhol. Porque a primeira vez que ela casou, quem realizou o casamento foi um padre. Só que não era um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Era um padre da Igreja Católica Brasileira. E ela achou que, sendo a Igreja Católica Brasileira, não teria tanta autenticidade, tanto valor, se não fosse da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ela casou novamente na Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, o espanhol não teve nenhuma chance. Em 1964, ela se converteu. E ela foi batizada no dia 25/12/1965, no Natal. No Natal de 1965, a minha mãe foi batizada. E os irmãos aqui mais antigos lembram que era uma prática do pastor Deusiano sempre realizar os batismos no dia 31 de dezembro. E eu também me batizei no dia 31 de dezembro, mas não foi de 1963, foi um pouquinho depois. Eu nasci em 1964. Minha mãe estava passando por esse momento de transição entre sair da antiga confissão e vir para a nova confissão que ela estava assumindo.
E ela, para não correr nenhum risco, me batizou na Igreja Católica. E depois eu me batizei na Igreja Batista. Se for por falta de batismo, eu estou, de certa forma, garantido, porque eu fiz em 2 confissões religiosas. Mas aqui, quando minha mãe se converte e ela é batizada, acontece o que deve acontecer na vida de toda pessoa que encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Começa uma nova trajetória de vida onde há um compromisso e há a busca de intimidade. Compromisso é tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus e dizer: eu vou andar agora, todo o resto da minha vida, andando com Cristo Jesus. E eu vou procurar ter intimidade com esse Deus, que é um Deus que eu preciso conhecer, porque Ele me resgatou, Ele me encontrou, Ele fez com que eu reconhecesse que eu era um pecador e me fez pedir perdão, me arrepender dos meus pecados e me deu a oportunidade de uma nova vida. E eu quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. E hoje, quando nós estamos comemorando 90 anos, essa trajetória de vida, de busca de intimidade com Deus, são 90 anos usufruindo do amor de Deus. E a pergunta é: o que é o amor de Deus? Na busca dessa intimidade, do conhecimento de Deus, minha mãe começou a descobrir que o amor de Deus não é apenas um sentimento, não é apenas um desejo, não é apenas uma vontade de fazer, mas é obrigatoriamente uma escolha, uma decisão, um comportamento, um agir em prol do próximo. E não apenas o desejo de se sentir bem por estar fazendo alguma coisa. Porque quando Deus nos ama, Ele nos ama fazendo algo em favor de nós. 90 anos usufruindo do amor de Deus, porque ela aprendeu que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se nós dizemos que amamos ao próximo, se nós dizemos que queremos o bem ao próximo, se nós dizemos que queremos fazer o bem ao próximo, mas nós não fazemos, nós não amamos a Deus, porque Deus é amor, e o amor de Deus é um amor ágape, é um amor que faz, é um amor que executa, é um amor que transforma, é um amor que vive em função do próximo. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos obedecendo à vontade de Deus. Nós aprendemos, e a minha mãe aprendeu, que o amor de Deus ele é unilateral e é incondicional. Não sou eu que amo a Deus, é Deus que me ama. Não sou eu que vou buscar a Deus, é Deus que vem me buscar. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu preciso trazer à memória, você precisa trazer à memória, que Deus morreu por você, quando você ainda era um pecador. O amor de Deus, ele é unilateral, ele é incondicional, ele é sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus em sacrifício para morrer por mim e por você, para que nós não viéssemos a perecer e que nós tivéssemos uma vida e a vida eterna. A minha mãe aprendeu nessa busca da intimidade com Deus que Deus é um Deus fiel. Quantas vezes nós fomos infiéis a Deus? Quantas vezes nós prometemos que iríamos fazer alguma coisa e não cumprimos? Quantas vezes nós nos comprometemos a fazer algo diante de Deus e recuamos e não fazemos e evitamos fazer e nos afastamos da comunhão com a nossa igreja, com os nossos irmãos, porque nós somos, pela nossa natureza carnal, infiéis, enquanto Deus nos ama de modo fiel. A minha mãe aprendeu
E nós estamos aqui para relembrar que seguir a Jesus é renunciar a tudo o que nós temos. Jesus, em um determinado momento, diz assim: qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem. Alguém sabe o resto do versículo? Oi? Qualquer um de vocês. Lucas 14, 33. Não, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se nós não abrirmos mão de tudo que nós somos e não renunciarmos tudo aquilo que nós entendemos como sendo bons, justos, e não nos entregarmos renunciando a esse orgulho, a esse egoísmo, a esse egocentrismo que nós vivemos, querendo tudo para nós, querendo satisfazer apenas os nossos desejos, as nossas vontades, o Senhor Jesus diz: você não é digno de ser meu discípulo. E renunciar a tudo aquilo que nós somos é nos lembrar da cruz de Cristo. Quando Jesus vai ao Calvário e ele vai ser sacrificado, ele chama os seus discípulos e diz: olha, só existe vida se houver morte. Se nós não morrermos, nós não ressuscitaremos. Se nós não renunciarmos a tudo para sermos discípulos de Jesus, nós não viveremos. Quantos crentes com a vida completamente devastada, completamente sem perspectiva, completamente caídos, completamente tristes, porque não renunciam e nunca morreram. Paulo teve o grande entendimento de dizer que quando eu renuncio, quando eu mortifico a minha carne, quando eu me entrego a Cristo Jesus, e quando eu vejo ali, sendo eu crucificado com Cristo naquela cruz, eu estou morrendo para mim mesmo e ressuscitando, porque é nesse momento que eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele diz que as coisas velhas todas passaram, e eis que tudo se fez novo. E por que será que nós estamos vivendo apenas e recordando de coisas ruins do nosso passado? Porque não morremos. E se não morremos, não ressuscitaremos e não teremos vida com Cristo Jesus. E a minha mãe aprendeu essa lição. A minha mãe aprendeu que ela tem que trazer à memória todos os atos de amor de Deus que me trazem esperança. Você consegue lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida? De todo o amor de Deus por você? De todas as bênçãos que Deus derramou na sua vida, e você consegue trazer isso à memória e dizer: é isso que me dá esperança. Quero trazer à memória todos os atos de amor de Deus que me trazem esperança. E esse amor maravilhoso de Deus, o que acontece? Esse amor de Deus é um amor tão compassivo, tão bom, que Ele nos apresenta a sua misericórdia. É o amor de Deus agindo como misericórdia. E a misericórdia está ligada à nossa condição humana, à nossa natureza caída. Aquilo que nós somos pela nossa própria natureza, que o pai Adão caiu e, em consequência da queda, nós hoje temos desejos, vontades, necessidades que não são necessariamente as mesmas vontades e desejos do nosso pai. E a vida da minha mãe são 90 anos, usufruindo da misericórdia de Deus. Misericórdia é mais do que um sentimento de empatia, de compaixão, mas é uma resolução de fazer aquilo que deve ser feito. A misericórdia é nós não recebermos o castigo que nós
merecemos. Você pode achar e olhar para a sua vida e dizer: não, eu tenho feito tudo muito bem. Eu tenho procurado manter todos os mandamentos e fazer tudo da melhor forma possível. Mas a misericórdia do Senhor, quando nós nos encontramos com a misericórdia do Senhor, nós podemos reconhecer o quanto que nós somos pecadores. O quanto que nós estamos longe de viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode dizer: mas eu não fiz nada de errado. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Quantas vezes vocês mentiram, quantas vezes vocês enganaram, quantas vezes vocês ludibriaram, quantas vezes vocês prometeram e não cumpriram, quantas vezes vocês deram a sua palavra e não honraram a sua palavra. E quando nós encontramos com amor compassivo, que se torna a misericórdia de Deus, Deus olha para nós e diz: eu não vou cobrar de você hoje pelo seu pecado, mas eu vou te dar mais uma chance. A misericórdia é Deus não colocar o seu juízo sobre nós, nos dando mais uma chance. A minha mãe aprendeu que Deus tem cuidado diário, porque ela sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você veio hoje aqui, eu tenho algo para te dizer. Você não veio simplesmente porque você quis, mas veio porque Deus tem uma palavra para você, para que você possa se lembrar das misericórdias do Senhor, de olhar para o seu passado e ver que no seu passado recente, você foi uma pessoa que não andou conforme a vontade de Deus, e Deus está te dando a oportunidade de você hoje à noite pedir perdão, se arrepender e confessar os seus pecados. E voltar para casa, não exatamente como você entrou, mas voltar para casa com o coração limpo, pacificado e com compromisso da sua aliança com Deus renovada, sabendo que eu quero renunciar a tudo o que eu sou para viver e andar com Cristo Jesus. A minha mãe aprendeu que se nós somos e recebemos a misericórdia, nós recebemos também de Jesus um padrão. E esse padrão é um padrão perfeito, porque ele diz: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Quando eu sou misericordioso, ou seja, quando eu não imputo ao outro o castigo que ele merece, eu estou replicando aquilo que Deus fez comigo. E isso tem consequências gravíssimas na nossa forma de pensar e na nossa forma de nos comportarmos. Porque quando eu sou misericordioso, eu jamais irei julgar o próximo. Eu jamais irei condenar o próximo. Assim como Deus não me julgou, assim como Deus me deu uma nova oportunidade, assim como as pessoas que são próximas a mim falharam comigo, me traíram, me fizeram ficar tristes, Deus teve misericórdia e me perdoou e não me cobrou isso. E Ele exige que os seus discípulos também assim o façam. Então nós precisamos viver a vida dentro do padrão de Cristo Jesus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. A minha mãe também aprendeu que há uma promessa, porque são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas Ele retribui e nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Eu quero trazer à memória como Deus tem sido misericordioso todos os dias da minha vida e como isso renova a minha esperança. Eu quero que você também possa pensar assim. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que Deus fez com a sua misericórdia na minha vida, porque é isso que vai me dar e renovar a minha esperança. O amor que gera misericórdia é o mesmo amor que gera
a graça de Deus. Minha mãe aprendeu que graça, e eu aprendi aqui também, que graça é um favor imerecido. É receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. E a minha mãe aprendeu que nós somos salvos pela graça. E que isso não vem de nós. É um dom de Deus. É dado de graça. É a graça de Deus. A graça é Deus, através do seu amor, da sua graça, agindo em nossa história, agindo no nosso caminhar, no nosso dia a dia, demonstrando todo o seu amor e nos abençoando dia após dia com a sua graça. Eu costumo pensar, e aí para os netos também pensarem, que quando a gente olha para o passado, a conversão da minha mãe e da avó de vocês é a graça de Deus. Para nós também pararmos e pensarmos que o casamento da dona Joana é graça de Deus. Quantos de vocês acham que a probabilidade de uma pessoa que sai lá de uma outra galáxia, no interior do Piauí, encontrar com um espanhol que sai de uma outra galáxia, no interior da Espanha, em Colboeira, se encontrarem em Brasília, e desse encontro nascer uma família e toda a nossa geração? Como é que nós podemos olhar para isso e achar que isso foi sorte, foi uma casualidade? Isso é a graça de Deus. É o amor de Deus que foi derramado na nossa família. Eu fico pensando que se aquele navio, a minha prima está ali, Graziela, a mãe dela estava em Buenos Aires e o meu pai estava indo para lá. E quando chegou no Porto de Santos, perguntaram para ele: ô espanhol, estão construindo a capital e estão precisando de mão de obra, você não quer ir para lá? E ele falou: bom, eu estou indo para a Argentina para trabalhar, então, indo para Brasília para trabalhar, eu vou para trabalhar. E ele veio, e aqui conheceu minha mãe. E todos nós dependemos da graça de Deus, porque esse encontro é a prova da graça de Deus, do amor de Deus, trazendo aquele homem que não era perfeito, mas era o homem perfeito para a dona Joana. Tanto é que ela deu o golpe. Foi pela graça de Deus que nós chegamos até aqui. Mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todo o sofrimento. A minha mãe, quando veio do Piauí para cá, ela veio no ônibus leito. Não foi, mãe? Foi, não. Não existia ônibus leito. Ela conheceu a cabine executiva de um pau de arara e veio no pau de arara para Brasília. E quando se olha para isso lá para trás, você tem que olhar e dizer: graças a Deus que ela veio. Porque minha mãe aprendeu que o Senhor nos disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando somos fracos que o poder de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus se derrama sobre as nossas vidas e nós podemos ver Deus atuando de forma maravilhosa, bondosa na vida de todos nós. Mas diante de tanta bondade, de tanto favor, o que a dona Joana aprendeu e o que nós devemos aprender
é que se Deus foi misericordioso com a tua vida, se Deus foi amoroso com a tua vida, se Deus foi gracioso com a tua vida e te permitiu ter um encontro com Cristo na cruz e te trazer até aqui hoje, são 90 anos aprendendo a viver com gratidão. Todo discípulo de Jesus vive com o coração cheio de gratidão. E a gratidão é lembrar e reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Eu gosto sempre de falar e de lembrar. Eu não pedi para nascer. Alguém aqui pediu para nascer, que eu não lembro? Eu acho que não. Ninguém aqui escolheu o pai. Alguém escolheu seu pai? Eu não tive essa oportunidade. Ninguém escolheu a sua mãe. Ninguém escolheu a família onde irias nascer. Nós não tivemos oportunidade de escolher aonde nós deveríamos nascer. E mesmo assim, nós temos que viver com gratidão, porque se Deus te colocou no lugar que Ele te colocou ali para que você pudesse ser bênção na vida dessas pessoas. Viver com gratidão não é simplesmente agradecer, porque quem apenas agradece, logo esquece. Ah, muito obrigado, e vai embora e esquece. Viver com gratidão é reconhecer que tudo o que aconteceu foi pela bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que a gratidão, ele tem que fazer parte da nova vida em Cristo Jesus. Nós aprendemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O salmista vai nos lembrar: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando nós começamos a viver uma vida que não renuncia ao mundo e quer andar com Cristo e andar com o mundo, nós passamos a andar com dois senhores, e esses dois senhores querem nos levar para objetivos distantes e dispersos, querem nos tirar do caminho do Senhor, mas nós precisamos sempre lembrar, com gratidão, de que aonde eu estou e o que eu sou hoje, foi pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Então, viver a vida com gratidão é um mandamento. Os irmãos lembram disso? Viver com gratidão é um mandamento. E o texto nos diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Até quando o pneu fura. Até quando o Marrocos faz um gol, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E por que em tudo eu tenho que dar graça? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem vive com gratidão reconhece a importância de Deus na sua vida. Quem vive com gratidão aprende a mudar a perspectiva diante dos problemas e das circunstâncias da vida. Você vai olhar para as coisas que acontecem com a sua vida e você vai aprender a parar de reclamar. Durante toda a nossa fase, a gente aprende a clamar a Deus, não é? Precisamos clamar a Deus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Quando eu estou vivendo de reclamação, eu estou clamando 2 vezes de forma negativa. Eu estou reclamando. E quem reclama não adora a Deus. Quem reclama adora o diabo.
Porque quem reclama não reconhece a soberania de Deus. Quem reclama não reconhece o senhorio de Deus. Quem reclama acha que ele tem a capacidade de fazer e mudar as coisas, de alterar a sua história, quando na verdade nós somos apenas instrumentos. E quando nós começamos e renunciamos à nossa carne, começamos a viver agora, olhando com gratidão e não com reclamação, eu mudo a perspectiva e olho para todos os problemas, e olho para todas as circunstâncias da vida, e olho para todos esses momentos dolorosos que a vida nos proporciona, com gratidão, sabendo que Deus é o Senhor e soberano sobre todas as coisas. Eu quero trazer à memória, com gratidão, todas as bênçãos e promessas de Deus que me dão esperança. Hoje são 90 anos usufruindo do amor de Deus. São 90 anos desfrutando da misericórdia de Deus. São 90 anos vivendo na graça de Deus. São 90 anos aprendendo a viver com gratidão. A minha mãe aprendeu, nesses 90 anos, que o amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus e a gratidão de Deus devem ser compartilhados. Eu vou repetir. A minha mãe aprendeu que o amor, a misericórdia, a graça e a gratidão devem ser compartilhados. Todos que estão aqui nesta noite receberam da Dona Joana uma palavra de amor, de misericórdia. Uma palavra que demonstrava a graça de Deus na vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. E o que nós esperamos é que ao sair daqui a gente possa começar a viver a vida não reclamando, mas agradecendo a Deus, tendo uma vida de gratidão. Nós somos chamados a compartilhar. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Isso resolve o nosso passado. Nós fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, e isso resolveu o nosso futuro. Mas o nosso presente é viver a vida cristã compartilhando o amor, a graça e a misericórdia de Deus. O meu pedido aos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite é que nesse momento você possa fechar os seus olhos e falar com Deus. Que você possa trazer do passado lembranças da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus na sua vida e que te trouxeram até aqui hoje. E que você possa, nessa oração, orar por você mesmo. Não ore pelos outros, ore por você. Senhor Jesus, eu tenho vivido uma vida completamente longe de Ti. O meu passado anda me atormentando porque quando eu olho para trás, eu fui incapaz de enxergar o Teu amor, a Tua misericórdia. Olhando para trás, eu fui incapaz de perceber o quanto que o Senhor nos ama, o quanto que o Senhor se sacrificou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E o que o Senhor deseja de nós é esse reconhecimento. E nós estamos aqui para pedir perdão e para nos arrependermos daquilo que fizemos. E que o Senhor nos dê, como diz a Tua palavra,
dia após dia, a oportunidade de compartilhar o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida e a vida de todos aqueles a quem nós amamos. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que palavra abençoada. Nós vamos, nesse momento, de pé, cantarmos a fidelidade deste Deus, trazermos à memória a fidelidade do Senhor para com todos nós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança.
podeis assentar. A minha mãe é muito tímida e ela não quer falar aqui em público. Então, o que nós vamos fazer? Ela vai se dirigir aqui à quadra, agora, e os irmãos podem ainda se confraternizarem aqui um pouco, porque ela também não anda tão rápido assim, então ela vai levar um tempo, vai chegar na quadra, e aí você vai poder dar um abraço, conversar e fazer as suas considerações. Quero agradecer muito a presença de todos os irmãos, de todos os amigos, de todos os familiares que estão aqui. Muito bom tê-los aqui nesta noite. Agradecer a Deus pela oportunidade e orar a Deus que você também chegue aos 90 anos com saúde e paz no coração. Que você possa olhar o passado e se lembrar de tudo aquilo que te traz esperança. E uma coisa, hein? Esperança não é o desejo de que algo bom vai acontecer. Esperança é a certeza que nós estaremos com Cristo no céu. Amém? Amém. Agradecer ao pastor que nos deu a oportunidade, a Igreja Batista de Sobradinho. Eu quero convidá-lo aqui, pastor, as suas palavras finais e a sua oração. Muito obrigado. Primeiro é que você disse que esteve aqui em 1984. Eu nasci em 64 aqui. Não precisa dizer a idade não, porque senão você vai me comprometer também. O pessoal não sabe fazer conta. Tá, mas você pregou em 1984. O que você disse? Fui vice-moderador da igreja na época do pastor Bonifácio. Quando eu me formei em 1900 e bolinha, o pastor Bonifácio me convidou para pregar. E eu senti a mesma coisa que eu senti hoje, só que eu fiz um sermão, fiz um resumo e em 5 minutos eu tinha atingido tudo que eu tinha planejado. E o resto foi a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Logo depois, ele pediu que eu ficasse, eu fiquei aqui na igreja durante todo esse período como vice-moderador da igreja. Eu não sou muito bom de conta, mas eu fiquei aqui até quando as meninas já tinham nascido, a Érica e a Laís. Então, provavelmente... Quando foi que a gente casou? ...22? Ah? Então, devo ter ficado aqui até 2000. Até 2022? 2002. Eu estou vendo que alguém vai apanhar quando chegar em casa, hein? Olha, eu não vou esperar mais de 20 anos para que você volte a pregar aqui. Tá bom? Então eu quero convidá-lo para outras vezes. Irmã Joana, a sua história contada me comoveu muito, viu? E eu quero parabenizar em nome da igreja pelos seus 90 anos, espero chegar lá aos 90 anos, não é? E eu gostei demais da história do golpe. Mas a senhora vai contar para nós em algum momento, é isso que eu estou dizendo agora. Nós queremos ouvir os detalhes, como é que a senhora convenceu para ficar com o barraco e com o dono do barraco. E eu quero convidar a irmã para falar a nós no programa Buscando a Palavra. Quero fazer uma entrevista com a irmã. Viu? Não é ele que vem falar no seu lugar, não, é a irmã mesmo. Porque a irmã tem uma vida linda. Tem uma vida linda, tá bom? Vamos nos colocar em pé, nós vamos então orar. E eu estou muito contente pela presença de tantos, isso mostra o poder da amizade desta rainha. Não é? E nós estamos muito felizes por isso. Eles que são bons, não é? Eu vou considerar isto. Então nós vamos orar, vamos estender as mãos em prol aqui da irmã Joana. Querido Pai, em nome de Jesus, nós somos imensamente gratos pela vida da irmã Joana, uma mulher que influencia positivamente, moral e espiritualmente em nossas vidas e nos abençoa
com as suas palavras de sabedoria, com as suas orações que movem os céus a nosso favor. Nós somos imensamente gratos. E queremos, Deus, que a vida da irmã Joana seja conservada, guardada. Guarda a vida da tua filha com saúde, com forças, com esta disposição de continuar declarando que é do Senhor Jesus. Nós a abençoamos com toda a sua família, com todos os seus amigos. Nós fazemos isto em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue reinando em nosso meio, nestas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, irmã Joana. Amém. Você vai falar? Som. Podeis se sentar, irmãos? Nós agora vamos para o pós-lúdio. Antes do pós-lúdio, eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente a nossa história aqui com a irmã Joana. Há alguns meses a gente vem trabalhando, né, irmã, sobre esse culto, e nós nos encontramos, escolhemos as músicas, e estava tudo muito bem, tudo tranquilo. Eu falei, irmã Joana, a senhora é muito amada, muito querida, vai dar tudo certo. E aí, perto de hoje, a gente descobriu que era o dia do jogo, né? E eu falei, irmã, agora eu estou preocupada. No dia do jogo, com tantos jovens e homens, será que vai dar tudo certo? E a irmã falou, Elaine, vamos orar. Me mandou um áudio daqueles, né, do WhatsApp, que ela já deve ter mandado para vocês, né, que ela me manda todo dia. E aí a irmã Joana me mandou um áudio e orou e pediu que os irmãos busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu falei, irmã Joana, a senhora me permite compartilhar esse áudio? E ela falou, claro, Elaine, mandei nos grupos. Ninguém teve coragem, mãe, de falar, depois da oração de fé, né, de aquela oração forte da irmã Joana, está todo mundo aqui. E a gente fez com muito carinho, viu, irmã, para a senhora, e com muito esmero. E nós vamos encerrar com o hino Deus vos guarde pelo seu poder. Que Deus possa guardar a vida da irmã, com seu amor, com seu poder, e de todos nós. Amém?